Olá, amigos. Eu sou Sandro Sobrinho, sou psicanalista, escritor espírita. Estamos aqui para mais um DIME, nosso quadro Dimensões do Espírito de número 59. Nós gravamos já há algum tempo uma sequência de vídeos sobre ufologia, sobre extraterrestre, e foi uma série de vídeos muito prestigiada pelos amigos que acompanham o nosso canal. Vamos gravar hoje mais uma abordagem sobre esse tema fascinante, com perguntas que foram suscitadas após a postagem desses vídeos. E eu peço a vocês que compartilhem, que ajudem a divulgar, que deixem o like, deixem um comentário aí sobre o que você pensa, porque o tema realmente é muito interessante. Eu gostaria de iniciar o vídeo com uma fala do comandante da Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial, que é a Força Aérea Real, a mais antiga Força Aérea Independente do mundo. E o comandante Hugh Dowden, ele disse: "É claro que os OVNIs são reais, e eles são interplanetários. A evidência cumulativa para a existência de OVNIs é muito grande e eu aceito o fato de sua existência." Então, várias autoridades militares reconhecem a existência da presença de OVNIs, de objetos voadores não identificados. E qual a relação disso com a espiritualidade? O nosso tema é contato extraterrestre e a realidade espiritual. Vamos trabalhar algumas perguntas, deixarei aqui a nossa reflexão e eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto, né? Primeira pergunta: por que é tão fascinante falar de extraterrestres? O que tem por trás dessa questão que chama a atenção de tanta gente? Penso particularmente que quando tratamos desse tema, nós estamos falando quase sempre de humanidades mais avançadas, né? Quase sempre nós estamos falando de tecnologia mais avançada, de consciências mais iluminadas, de seres, embora alguns defendam a existência de seres extraterrestres malévolos que nos visitam também. Não vamos entrar nessa questão propriamente dita, pode ser que sim, né? Mas quando a gente fala de vida extraterrestre, pelo menos eu entendo que estamos falando de humanidades que já galgaram outros patamares evolutivos, sobretudo do ponto de vista moral. Isso é o que me fascina e que eu acredito que fascina muita gente, né? Considerar uma realidade superior à vida terrestre. E isso, do ponto de vista evolutivo, traz uma mensagem profunda de esperança. Porque observemos quanto sofrimento existe na Terra. Basta a gente visitar uma casa de saúde, um hospital, uma farmácia, veremos tantas pessoas doentes, tantas pessoas de sofrimento, as penitenciárias, né? Os lares de idosos, onde há pessoas ali passando por situações tão difíceis, muitas vezes sem a visita de um familiar. Então, o sofrimento campeia ainda na Terra. E quando a gente fala de uma vida extraterrestre, de seres que nos visitam em naves avançadíssimas, com tecnologias avançadíssimas, eu narrei num dos vídeos a cura de uma jovem pelos extraterrestres, filha adotiva, né, de um comandante, de um general, né, do general Showa, que a nave veio, desceu, o ser veio até ela, aplicou algo nela e curou-a de uma doença gravíssima, uma doença incurável. E ela foi curada ali naquele momento por uma intervenção de segundos. Então, quando a gente fala dessas humanidades, se você não assistiu esse vídeo, vai lá, a cura extraterrestre de um general brasileiro. Nós ficamos encantados, impactados por essa evolução. Evolução que Jesus apresentou quando encarnou na Terra, porque ele tinha o poder de curar. Alguns médicos têm, algumas curas espantosas ocorrem com esses poderes superiores. Então,
É muito fascinante contemplar uma realidade que sobreponha as limitações tão grandes do planeta terrestre e de nossa humanidade. Então, esse tema realmente nos fascina porque fala do nosso porvir, fala das possibilidades evolutivas para todos nós. E isso é fantástico. Há uma relação entre religião e os extraterrestres? Acredito que sim, há uma relação muito próxima. O Espiritismo talvez seja a primeira proposta religiosa, né, científica, filosófica e religiosa, a falar tão abertamente da realidade extraterrestre. Mas se nós analisarmos todas as religiões da Terra, foram fundadas por seres iluminados. Esses seres certamente não eram seres da Terra, encarnaram aqui, mas eram espíritos que haviam realizado a evolução deles em outros mundos. Se analisarmos Buda, Lao Tse, Confúcio, os grandes mestres do passado, certamente, assim como Jesus, que se autoproclamou extraterrestre, né? O meu reino não é deste mundo, declarou Jesus quando esteve encarnado aqui. Se não é deste mundo, é de outro mundo, outra realidade. Mas ele estava falando de uma realidade espiritual. Então aí que entra um ponto interessante. Quando falamos de vida extraterrestre, para de fato assambarcarmos essa realidade mais plenamente, é preciso contemplar a realidade espiritual, porque estamos falando de humanidades mais avançadas espiritualmente, que vivem em outra frequência. Mesmo que seja uma frequência material para eles, é uma frequência em relação à nossa frequência, à nossa matéria, vamos dizer assim, é uma matéria muito mais sutilizada, né? Essas naves que nos visitam, que aparecem, desaparecem, que viajam numa velocidade espantosa, são certamente objetos de uma matéria muito mais sutil. Porque os planos espirituais, é importante dizer isso, os planos astrais, também são materiais, de matéria mais sutil, né? As esferas imediatas, lá há cidades, há tudo. Porque o que é matéria? Na verdade, nós estamos falando aqui de uma terminologia certamente já antiga, nós estamos falando de energia, a níveis energéticos diferentes. O nosso corpo é matéria? Quando ele é investigado, a ciência está encontrando energia, muito mais vazio do que matéria, né? Então, nós, quando falamos de religião e extraterrestre, certamente os anjos da Bíblia que ajudavam ali, né, os primeiros cristãos, que se manifestaram a Maria, a José, enfim, eram seres certamente extraterrestres, no sentido de espíritos que realizaram a evolução deles em outros mundos. Então, esses seres que são classificados na Bíblia como anjos, certamente seres extraterrestres. Então, a gente vê que quando falamos de religião, de espiritualidade, de ufologia, nós estamos falando da mesma coisa. Muda muitas vezes a terminologia. Já somos visitados por seres extraterrestres? Certamente, né? Tanto seres que aqui reencarnam, como os seres que nos visitam, né? Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, fundamentando a questão aqui doutrinariamente, nós tomamos conhecimento de que os espíritos evoluídos, eles não estão cerceados a um mundo. De acordo com a evolução, os seres avançam e têm possibilidade de total liberdade. Nós estamos encarcerados na Terra por conta do nosso atraso espiritual, do nosso atraso moral. A Terra nos parece uma penitenciária cósmica, porque daqui não saímos com facilidade, demos um pulinho ali na Lua, visitamos alguns mundos com objetos tecnológicos, mas estamos ainda bem cerceados. Por quê? Porque não temos evolução. Não temos condições de conviver abertamente com irmãos de outros mundos. Por quê? Porque não convivemos bem nem entre nós. Ainda há guerras entre nações, entre povos. Então vejamos, né? O nosso atraso espiritual é tão grande, mas certamente somos visitados sim por seres extraterrestres, por seres angélicos, por espíritos avançados
que nos ajudam, né, no anonimato praticamente total. Poderá haver um contato ostensivo dos extraterrestres? Bem, acredito que sim. A questão é qual a importância disso? Vai nos ajudar? Eu acredito que eles já nos ajudam sem esse contato explícito, porque pode não fazer diferença para muita gente se eles aportarem aqui na Terra se apresentando a toda uma população ostensivamente, mas eles certamente contatam sensitivos, médiuns, trabalhadores do bem em toda parte do planeta, autoridades, de uma forma direta ou não, né? Há livros mediúnicos relatando a presença, né? Livros de Divaldo Pereira Franco, livros de Chico Xavier, que falam dessa realidade, dessa presença extraterrestre. Agora, eu acredito que eles não são hollywoodianos, né? Que não precisa de algo tão ostensivo assim, porque a mudança principal ocorre dentro das criaturas. Seria importante algo assim? Talvez sim, né? Para pelo menos despertar a criatura humana, que ainda está tão dominada pela matéria, né? Pela limitação de entendimento de que a criatura humana não é a dona desse planeta. Isso poderia reformular os paradigmas religiosos, ancestrais, o fanatismo, né? Poderia ser uma mudança paradigmática muito interessante a presença deles. Mas é muito difícil da gente avaliar isso, né? Do ponto de vista social, psicológico, o que isso geraria nas criaturas humanas, né? Porque cada um está num nível evolutivo. Para quem já concebe essa realidade, seria algo fantástico, e para quem não concebe nada disso, né? Eu sei de uma história muito engraçada e real, há alguns anos, numa área rural de nossa cidade, quando um grupo habitante da área rural viu no céu um jato cortando o céu e soltando aquela fumaça, que eles saíram gritando e correram para a igreja que Jesus estava voltando. Outro achou que o mundo estava sendo destruído, enfim, gerou ali algo, né, que chocou a comunidade. Era um jato passando talvez pela primeira vez ali com aquela faixa, né, de fumaça no céu. Outro devia ter pensado que o mundo estava rachando, né? Então, certamente, os seres superiores avaliam o impacto psicológico disso, né? A gente poderia dizer sim, mas a gente já lida com tantos problemas, tá aí o coronavírus, gente morrendo para tudo quanto é lado, né? Tantos problemas, será que uma visita extraterrestre nos chocaria? Não sei, né? A gente não sabe a condição psicológica da criatura humana, o que isso geraria. Mas se isso for positivo para a nossa evolução, pode acontecer a qualquer momento, né? Dizem que Chico Xavier teria dito, né, que após 2019, se não entrássemos numa terceira grande guerra mundial, começaríamos a receber visitas desses irmãos. Quem sabe? O que, a seu ver, precisamos para esse contato? Eu acredito que nós precisamos elevar a nossa vibração. Mais do que eles descerem a nós, eu acredito que nós é que precisamos subir até eles, melhorar, né, a nossa vida profunda, a nossa vida íntima, a nossa espiritualidade, amadurecermos. Né? Porque se bobear, se descer um extraterrestre, capaz da gente ir até eles para pedir alguma coisa assim, bem imediatista, bem fugaz, porque nós ainda estamos dominados pela matéria. Então a principal meta nossa é a evolução espiritual, a evolução moral, a evolução intelectual, né? A nossa evolução como um todo. Então, nós precisamos ascender até eles. E certamente evoluindo teremos a companhia e a ajuda desses seres notáveis. Qual a importância de se estudar esse tema? Eu vejo alguns espíritas dizendo, esse tema não importa, isso, para que a gente vai ficar estudando isso? A gente tem tanto problema aqui, né? Um tema assim, chamativo, mas sem finalidade de crescimento, do nosso crescimento. Eu não vejo assim, eu acho que todos os temas podem ser muito bem estudados e são motivadores. Como eu disse na primeira questão, é fascinante considerar humanidades que já venceram a nossa precariedade. Então, quando nós estudamos esse tema, inclusive, né, o quinto postulado da doutrina espírita, os 5 postulados básicos: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, né, a mediunidade,
e a pluralidade dos mundos habitados. Então, não é à toa que Kardec coloca entre os 5 postulados a pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas, como disse Jesus. Agora, não podemos viajar tanto na maionese, porque eles não vão resolver a nossa vida. Ninguém pode resolver a nossa vida, a não ser nós mesmos. Jesus é o mestre por excelência e ele diz, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele apresenta o caminho, o roteiro, e nós temos que fazer o caminho. Então não vai ser um extraterrestre que vai nos colocar nesse ou naquele caminho. Vem ajuda, né, orientações para nós avançarmos. Nós vemos, por exemplo, no livro Nosso Lar, no momento da colônia espiritual Nosso Lar, que o governador solicita a presença de seres mais elevados que vêm até Nosso Lar, instrutores da vida maior, ajudar o povo a se elevar. Um momento difícil da colônia, né, ligado à alimentação dos espíritos na colônia Nosso Lar, está lá em Nosso Lar, e que espíritos mais avançados vêm ajudar. Né? Então, quer dizer, se nós analisarmos a humanidade terrestre, nós falimos em muitos departamentos. Quem sabe aí, né, o motivo talvez de uma intervenção, né, extraterrestre. Isso vai acontecer? Não vai acontecer? Enfim, eu acredito que eles tentam nos ajudar o tempo todo. Se for preciso eles chegarem e diretamente agirem, eles vão fazer. Porque, na verdade, esses seres são os donos do planeta sob a égide do Cristo, né? Que é o governador espiritual da Terra. E a humanidade terrestre encarnada aqui não é dona de nada, né? Nós estamos aqui fazendo uso desse planeta e fazendo mau uso, diga-se de passagem, né? Destruindo a natureza, afetando as fontes da vida. Então, talvez aí sim possa acontecer alguma intervenção. E por fim, humanos já visitaram outros mundos, né? Porque a gente fala da visita extraterrestre, mas é importante considerarmos que, segundo a literatura mediúnica, séria, espírita, sim, humanos já visitaram outros mundos, em desdobramento ou após a desencarnação. E nós temos um caso clássico no livro Cartas de uma Morta, livro psicografado por Chico Xavier. É o primeiro livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, se não me engano. É o primeiro livro. E que é um livro escrito por sua mãe, né? Dona Maria João de Deus, né? Desencarnada, e ela visita outros mundos. Relata situações de Marte, né? Alguns vão dizer, mas a ciência diz que Marte não tem vida física, né? A ciência já vasculhou Marte. Aí é preciso entender o seguinte: primeiro, que Maria João de Deus pode ter visitado a dimensão espiritual de Marte. Alguns estudiosos da ufologia, da espiritualidade, dizem que Marte passou por uma hecatombe nuclear e não tem vida física na sua crosta, mas teria vida física na intimidade do planeta, seres que lá vivem, seres físicos, né? Mas Maria João de Deus pode ter visitado as dimensões espirituais de Marte. Então é preciso aguardar a ciência avançar mais para a gente ter notícias mais seguras da realidade extraterrestre, né? Da realidade do planeta Marte, especificamente. Bem, são as nossas reflexões. O tema é muito fascinante. Existe vida extraterrestre. Muitos de nós somos seres que já vivemos em outros mundos e reencarnamos na Terra. E eu acho muito bonito isso tudo, pensar que um dia teremos uma convivência cósmica, né? A Terra sairá desse ostracismo, desse isolamento interplanetário, né? E passará a conviver com irmãos de outros orbes. Certamente com a permissão do Cristo, né? Fazendo essa ponte aí, permitindo a nossa convivência com irmãos mais avançados de outras moradas da casa do Pai. Então, reflitamos, estudemos sempre, busquemos nos elevar, nos tornando cidadãos do universo, dignos da convivência com esses irmãos que já atingiram uma evolução mais substancial, né? Uma vida mais feliz, mais plena, mais moralizada, mais ética, porque esse é o caminho que nos leva a Deus, a nossa elevação espiritual. Se gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, né? Ajude aí a divulgar nas redes sociais. O comentário é muito importante, o like também, porque isso faz com que o YouTube
disponibilize o nosso vídeo para mais pessoas, que ele se torne mais visível, ok? Um grande abraço e se inscreva no canal, estamos aí na meta de atingirmos 2.000 inscritos. Eu conto, envie para companheiros espíritas, simpatizantes das casas espíritas. Temos também o nosso canal no Facebook, canal Rossano Sobrinho, no Instagram, né? Siga-nos lá no Instagram, canal Rossano Sobrinho. Um grande abraço, luz e paz.